Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha um dia cheio da presença do Senhor, um dia muito abençoado. Que você possa realmente iniciar o dia de hoje meditando na palavra do Senhor. Hoje no projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Daniel, o capítulo 11, Daniel, ele teve várias visões, várias revelações a respeito das potências mundiais, E o capítulo 11 vai trazer para a gente, fala da derrota da Pérsia pela Grécia, vai falar para nós dos conflitos dos reis do norte, da tirania dos romanos, vai falar a respeito das coisas do fim. Mas o capítulo vai trazer para nós um imperativo, Levante-se, seja forte e ativo no serviço do Senhor. Essa é a lição desse capítulo para nós hoje. Vamos à leitura? Mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que trouxerem o seu pai, o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará com despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará, ele derribará miríades, porque não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e no cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará nem será para sua vantagem.
Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas, de diante dele serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os seus bens, e maquinará os seus projetos e contra as fortalezas mais por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão trespassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de quintim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem em qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. E sairá com grande furor para destruir
e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quero ficar com o versículo 32, né? Que diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, quando a gente vai para os comentaristas das Bíblias, se você tem aí na sua casa uma Bíblia com comentários, você vai perceber, né, que dependendo do comentarista, você vai ter uma orientação, né, um significado, na verdade, né. Para alguns historiadores da palavra, alguns comentaristas, né, diz que esse capítulo 11 são revelações, profecias daquilo que ainda está por vir. Outros, né, conseguem fazer aí o roteiro da história que já aconteceu, né, a história do Alexandre Magno, né, os seus 4 generais, né, que vieram, Antíoco Epifânio, né, Judas Macabeu, e aí você tem aí uma série de acontecimentos que já aconteceram, que já a profecia já aconteceu até o tempo de Jesus. Tem aqui, né, a questão do Império Romano, toda a tirania do Império Romano, toda a tirania, né, da Idade Média, tudo o que aconteceu, né? Então você pode linkar cada acontecimento aqui em algo da história que já aconteceu, e aí você vai ter algumas coisas que ainda estão por acontecer. Mas o mais precioso para nós é que isso aqui não é novo, porque a gente vê que o mundo ele está em causa. As potências políticas, elas não se preocupam com o ser humano, elas não se preocupam com crianças, elas não se preocupam com famílias, elas não se preocupam. A gente está vendo aí 2 anos, né? Aquela guerra terrível ali que a Rússia levantou. Gente, quando você para pensar nas atrocidades que essas potências políticas, esses governadores, eles causam tantos danos nas famílias, tantos danos, né, na população. Meu Deus do céu, como que a gente consegue entender uma guerra, gente, como a gente está vendo aí no noticiário agora, essa guerra que está acontecendo lá na Croácia, a guerra que está acontecendo lá em Israel, né? Exércitos na rua, casas sendo bombardeadas, pessoas sendo agredidas, gente do céu, olha, desde os tempos que a Bíblia é Bíblia, gente, que a palavra de Deus ela é proferida, ela vai falar para nós, ela vai dizer para nós dessas atrocidades, ela vai mostrar para nós essas atrocidades, né? E aí, no meio de todo esse capítulo de 45 versículos, no capítulo 11, a gente encontra aqui o versículo 32, que diz que o povo que conhece a Deus é diferente. O povo que conhece a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, é o povo que vai produzir paz, que vai trazer refrigério, que vai trazer socorro, né? E é um povo que precisa ser forte e ativo no serviço do Senhor. Porque quando a humanidade está em guerra, quando as atrocidades se levantam, quando as tragédias, quando as calamidades, né, como nós temos vendo agora aqui em Santa Catarina, as famílias desabrigadas, sofrendo, né? Quem é que tem que chegar com socorro? É o povo que conhece a Deus. Somos nós, o povo que conhece a Deus. Então, o que aconteceu, o que vai acontecer,
tá? Para nós não faz muita diferença, porque nós somos o povo que temos que trazer, que ser forte e que temos que ser ativo no serviço do Senhor. Nós somos aqueles que têm que trazer refrigério e socorro na medida do nosso possível. Então, para mim, fica muito claro que em tempos de guerra, em tempos de calamidades, em tempos de tragédias, nós precisamos ser fortes porque conhecemos o Deus vivo e verdadeiro. E nós não somos pegos de surpresa, né? Toda guerra, todo conflito, todo governo, para nós já é anunciado na palavra de Deus aqui. Capítulo 11, né? Se você quiser ler ele no âmbito da história, você vai ver que praticamente tudo já aconteceu, cada aliança, os reis do sul, os reis do norte, os conflitos, a guerra, tudo, se você for olhar para o âmbito histórico, todas essas coisas já foram concluídas. E se você quiser olhar no âmbito profético, né, a palavra de Deus vai dizer que vai levantar, né, alguns vão encontrar aqui nesses versos, né, vestígios que vão falar, que vão apontar para o anticristo, né? Vão apontar para esse que vai blasfemar contra tudo aquilo que é Deus e vai perseguir os cristãos e vai ter grande desolação na terra, né? Então, o capítulo 11, tanto na visão histórica do que já aconteceu, como aquilo que ainda está por acontecer, em qualquer janela que você olhar, nós que conhecemos o povo de Deus precisamos ser fortes e ativos no serviço do Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus nos ajude a compreender, né, como é ser forte no mundo em caos, como é ser ativo no serviço do Senhor num mundo cheio de caos e cheio de tragédias. Então dá para viver um dia de cada vez, dá para fazer o bem enquanto é tempo, e aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que nos orienta, é aquele que nos ajuda. Pai, eu entrego para Ti o dia de hoje, Pai. Eu coloco diante de Ti, Deus, a minha vida, a vida dos meus familiares. Eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para viver, para nós vivermos no dia de hoje, Pai. Que seja debaixo da Tua mão e da Tua presença. Pai querido, que o Senhor nos mostre a caminhada do ser forte e do ser ativo. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, que o Teu Santo Espírito nos faça forte para vivermos esse tempo que estamos vivendo, Pai. Que possamos ser ativos, ó Pai querido, que não nos conformemos, ó Pai, com este mundo, mas que possamos transformar pelo poder da Tua vontade, da Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Não nos deixa acomodar, mas nos coloca, Senhor Deus, em ação, para que possamos, ó Deus, na medida do possível, atender às necessidades que chegam até nós. Nos ajuda, Pai querido, a estender a mão, Pai, para toda e qualquer necessidade que chegar até nós. Nos abençoa, Pai, para sermos, ó Deus, frutíferos em tudo aquilo que formos fazer, Deus. Que possamos Te honrar, que possamos Te exaltar e Te engrandecer, Pai. Nos ajuda, Deus, a vivermos e sermos, Pai querido, parecidos quanto mais com o Mestre, o Cristo ressurreto, que andou, ó Deus, e na sua caminhada pela terra não ficou indiferente a nenhum tipo de sofrimento. Ele alimentou multidões, Ele curou enfermos,
Ele libertou da morte, ressuscitando mortos. Ele curou lepra. Ele fez, ó Deus querido, tudo e deixou para que a gente possa também, Senhor Deus, fazer e ser bênção na vida de outras pessoas. Então nos ajuda a sermos discípulos fiéis do Senhor, ó Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Deus, que possamos verdadeiramente, Pai, fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos, Pai. Pai, nos dê um dia abençoado, um dia cheio de vitória, um dia de entendimento, um dia de prosperidade em nosso coração, na nossa alma, que possamos, ó Deus querido, entender aquilo que o Senhor tem para a vida de nossa, Pai. Abençoa, Pai querido, cura os enfermos. Deus, eu oro a Ti pela Carla Fabiana na sua luta contra o câncer. Tem misericórdia da vida dela, Pai, dá vitória para ela. Deus, eu oro pelos enlutados, Senhor, ajuda. Tenha misericórdia, consola e conforta, Pai. Deus querido, dá da Tua graça para que possamos ser fortes e ativos no serviço do Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.